Olá, lindezas! Sou Elza Loboski, psicóloga, e falo do canal Falando de Psicologia com Elza Loboski. E hoje a gente tem o doutor Ivan, que eu falei com vocês, o médico responsável pela minha cirurgia bariátrica e responsável por milhares de bariatricados e bariatricadas de Juiz de Fora, região e fora do país, que eu já soube também. Então, nós vamos bater um papo hoje com o doutor Ivan Borges de Matos Rezende. Ele é cirurgião geral do aparelho digestivo de bariátrica, formado em medicina pela nossa Faculdade Federal de Juiz de Fora, o FJF, né? Residência médica em cirurgia do aparelho digestivo pelo Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele tem o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCB, Associação Médica Brasileira, AMB, a área de atuação em cirurgia bariátrica metabólica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM, membro titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro da Internacional Federação de Obesidade e Desordens Metabólicas, IFSO. Então, doutor Ivan, seja muito, muito, muito bem-vindo. Foi muito difícil a gente conseguir essa live, porque o doutor Ivan não para. Ele tem um carinho muito grande pelos seus pacientes, um olhar diferenciado pelos seus pacientes. Então, achar uma vaguinha nessa agenda não foi fácil, né, doutor Ivan? Mas muito obrigada, doutor Ivan, pela sua presença. Oi, Elza, obrigado pelo convite. Aí espero que a gente consiga esclarecer um pouquinho aí sobre cirurgia bariátrica para os seus ouvintes. Então, lindezas, vamos começar então a entender um pouquinho mais sobre esse processo da cirurgia bariátrica. Doutor Ivan, para começar, né, eu gostaria de saber e que o senhor explicasse um pouco mais para as pessoas quais são os tipos de cirurgias bariátricas e as principais diferenças entre elas. Então vamos lá. Quando a gente fala cirurgia bariátrica, é um termo amplo, né, que envolve diversas técnicas, tá? Uhum. Existem várias técnicas aprovadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que nós temos a gastrectomia vertical, nós temos o bypass gástrico e temos as derivações biliopancreáticas, tá? Gastrectomia vertical e bypass gástrico são as duas cirurgias mais feitas. Então, mais de 95% das cirurgias são por um desses dois tipos, tá? Uhum. A gastrectomia vertical é uma cirurgia que a gente basicamente opera só o estômago do paciente. Então, é a famosa redução do estômago, né? A gente faz a redução do estômago para diminuir a quantidade de alimento ingerido pelo paciente, aumentar, né, o apetite, aumentar a saciedade, né? O paciente tem saciedade mais precoce, e com isso, com a redução do volume alimentar e também com alguns estímulos hormonais, esse paciente tem uma perda de peso importante. Já o Legal. bypass, ele é uma cirurgia que a gente opera tanto o estômago quanto o intestino. Então, além da redução do tamanho do estômago, a gente faz também um desvio do intestino. E esse desvio do intestino ele tem muitas funções. Então, a primeira e a mais básica delas é a redução também da absorção das calorias ingeridas, mas ele também tem uma função no estímulo à produção de hormônios benéficos para o organismo, né, que são hormônios produzidos ali no íleo terminal, né, no final do intestino delgado, e que ajudam também na produção de insulina pelo pâncreas e na redução do apetite. Que bacana. As pessoas falam assim, nossa, vou fazer uma cirurgia bariátrica, né? Vou fazer uma bypass, né? E aí, às vezes, dá aquela impressão que foi ele que escolheu, né? Mas quem define isso, né? Como vai ser e qual a melhor cirurgia é o médico. E quais são os critérios para essa escolha? Nós temos vários fatores que nos fazem optar, né, por um tipo de cirurgia ou outra, tá? Isso varia desde o IMC, né, se o IMC é Hum, mais baixo ou mais elevado, a um diabetes, e faz a gente optar mais pelo bypass, um paciente que tem um refluxo gastroesofágico importante faz optar mais pelo bypass.
e também a presença de cirurgias anteriores. Às vezes o paciente teve cirurgia no intestino anterior, isso dificulta o desvio do intestino, então nós vamos optar por uma cirurgia que a gente mexe só no estômago. Então, habitualmente, de acordo com o perfil do paciente, né, com o perfil metabólico do paciente, com o tipo de alimentação que o paciente leva, com o tipo de comportamento, a gente vai optar por um tipo de cirurgia ou outro. Entendi. E existe algum tipo de contraindicação? Tem, assim, quem pode, quem não pode fazer esse processo da cirurgia bariátrica? Sim, então vamos lá. A cirurgia, ela hoje tem protocolos muito claros de indicação, tá? Uhum, Dentro desse protocolo, a gente, a gente usa a classificação pela OMS da obesidade, que é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. O ok. IMC ele é calculado dividindo o peso do paciente pela altura ao quadrado do paciente, tá? Então, em termos de classificação, pelo IMC, né? O IMC normal ele varia entre 18 e 25. A partir de 25 de IMC, a gente já considera como sobrepeso. A partir de 30 de IMC seria obesidade grau 1, a partir de 35 de IMC grau 2 e a partir dos 40 de IMC é obesidade grau 3 ou mórbida. Pacientes que têm o IMC maior ou igual a 40, ou seja, aqueles classificados como obesos mórbidos. Aham. Para os pacientes que têm o IMC maior ou igual a 35 e têm doenças associadas com a obesidade, ou seja, doenças causadas ou agravadas pela obesidade, e aí a gente pode citar a hipertensão, diabetes, a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, a apneia do sono, doenças articulares, né, joelho, tornozelo, hérnia de disco. Então, várias doenças, elas são classificadas como comorbidades e que acabam ajudando na indicação do paciente que tem o IMC maior ou igual a 35. Naquele paciente com IMC maior ou igual a 30, ou seja, o paciente que tem obesidade leve, a cirurgia ela só está indicada em caso de diabetes de difícil controle. Aí a Ah, gente também faz a indicação, já que a cirurgia bariátrica ela tem uma importante ação aí no controle do diabetes. maravilha, doutor Ivan. A bariátrica, né, tem muitas particularidades, pois ela é uma cirurgia, né, que precisa de um pré-operatório muito rigoroso, né? Eu, por exemplo, tive uma equipe multidisciplinar de vários médicos que me auxiliaram, né, na preparação para a bariátrica. Por que que é necessário todo esse acompanhamento, né? Por exemplo, né, no meu caso, eu tinha um endocrinologista, eu tinha o meu cardiologista, tive uma pneumologista, né, a nutricionista, um educador físico, né, me acompanhando, que a gente até conversou aqui no canal sobre a importância desse pré, né? Então, assim, por que que é necessário todo esse acompanhamento? Para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam a importância desse pré. A obesidade, Elza, ela é uma doença multidisciplinar, né? E ela é uma doença multicausal, né? Então não é só uma coisa que causa não é só a genética, não é só o comportamento, são a junção dos fatores que causam a obesidade, né? Então, para a gente poder tratar a obesidade, nós temos também que tratar essa junção de fatores. Então, os que ajudam no tratamento do paciente obeso são endocrinologistas, os nutricionistas, os psicólogos, educadores físicos. Quando a gente vai tratar a obesidade de forma cirúrgica, né, a gente também não pensa só no ato cirúrgico, não é a cirurgia somente que vai resolver o problema do paciente. Sim. A cirurgia é mais um passo dentro dessa modificação de vida que o paciente tem que ter. Tá? E com isso, o acompanhamento com todos esses profissionais que são especialistas e que tratam a obesidade conjuntamente com o cirurgião, a gente tendo esse apoio, a chance de ter um sucesso no pós-operatório é muito maior. Com certeza, doutor Ivan. E tão importante quanto o pré é o pós, né? Porque as pessoas falam: ah, não, eu tive todo um acompanhamento, fiz a cirurgia, agora estou tranquilo, né? Mas é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Por quê? É uma etapa muito importante, né? Mas se ela não for feita corretamente, tudo aquilo que foi feito cirurgicamente, né, pode se perder ou a pessoa pode não se adaptar a essa nova vida, né? E aí a presença do Uhum. cardiologista, do endócrino, da nutricionista, do profissional de psicologia, né, é fundamental, né? Sem dúvida, Elza. Então, assim, como eu disse anteriormente, a cirurgia ela é um passo, né, para o tratamento da obesidade.
E esse tratamento ele tem que ser continuado com acompanhamento multidisciplinar também, né. Então o nutricionista, ele tem a função de orientar a melhor alimentação que esse paciente vai ter, então imagina que o paciente de uma hora para outra ele deixa de comer um volume grande de alimento e passa a comer um volume pequeno. Então esse volume pequeno de Sim. alimento que ele vai, passar a comer tem que ser um volume bem selecionado, com as qualidades adequadas dos nutrientes, a quantidade adequada de proteína, a quantidade adequada de carboidrato, né, para esse paciente, ficar bem nutrido e, ao mesmo tempo, ter sucesso com relação à perda de peso, né. Da mesma forma, o psicólogo é de extrema importância, na orientação da modificação do estilo de vida que esse paciente vai ter no pós-operatório, né. E todo o acompanhamento clínico do cirurgião, do endocrinologista, fazendo as avaliações dos nutrientes, dos micronutrientes, são muito importantes, para a gente ter sucesso e o paciente ter a perda de peso adequada e também manter a perda de peso depois de todo esse processo. Verdade, doutor Ivan. Né? É isso mesmo que eu queria até tocar nesse ponto. Se a gente começa a falar, né, desses resultados da cirurgia bariátrica, né, como o senhor disse, é um resultado que depende de uma equipe multiprofissional trabalhando junto com esse paciente, né, porque a cirurgia pode ser um sucesso, mas os resultados pós-cirúrgicos às vezes podem não ser de sucesso se a pessoa não leva a sério, né, esses cuidados e as orientações, né, que o médico traz desses outros acompanhamentos. E isso tem muito a ver, talvez, com a própria questão psicológica, com esse emocional, né, da pessoa, que ela está acostumada com o corpo físico, que vai ser todo modificado, com hábitos que vão ser modificados, né? O que pode levar uma cirurgia bariátrica a não ter esse sucesso desejado? Na sua experiência, aonde você já viu pacientes que foram, né, passaram pela cirurgia com você e que infelizmente não obtiveram o sucesso que almejavam. Elza, assim, sem dúvida nenhuma, né, o paciente que não entende a importância da mudança comportamental depois da cirurgia, é o paciente que vai ter mais dificuldade de ter sucesso, na perda ou na manutenção do peso, né. Então, como eu disse aqui inúmeras vezes, né, a cirurgia é um passo do tratamento da obesidade. A obesidade ela não tem cura, né, ela tem tratamento, tá. O tratamento da Uhum. obesidade, ele vai desde o tratamento clínico, né, que é mudança de comportamento, da alimentação, atividade física, medicamentos. Tem tratamentos endoscópicos, né, para obesidade, com balão intragástrico. E o tratamento cirúrgico seria a última etapa dessa progressão, né. Mas ele vai ser a última etapa dessa progressão, mas tem que ser mantido toda alteração, toda mudança que esse paciente vai ter. Então o paciente ele precisa entender, né, que ele precisa também modificar, o estilo de vida para ter um resultado, um sucesso da cirurgia e um resultado duradouro. Maravilha. E aí as pessoas perguntam, né? Eu vejo muitas pessoas, pacientes também, que já me procuraram, que a gente já conversou, colegas que já passaram por essa cirurgia, né? E eles se perguntam muito, né? Em quanto tempo eu vou chegar ao meu objetivo, né? Aquela rapidez, né? De querer emagrecer rápido, querer diminuir as suas taxas rapidamente, né? As pessoas com esteatose hepática, né? Grau 3. Depois de 2 meses que eu fiz a cirurgia, eu já vou estar zerado, né? Como é que fica essas questões orgânicas, né? Na cirurgia bariátrica? Tem-se mais ou menos uma ideia de um prazo médio, né, para você começar a ver esses resultados clínicos, né, e corporais? O que é esperado? Muitas vezes a mudança, a mudança já a melhoria que ele vai ter das comorbidades, ela é até muito rápida, tá. Então muitas vezes o paciente que tem um diabetes mais leve, ele já sai até do hospital sem usar medicação para diabetes. Um paciente que tem um diabetes
de controle mais difícil, às vezes ele vai demorar aí 6 meses, né, para ter um controle mais adequado. Mas outras doenças, como por exemplo a apneia do sono, melhora muito rápido, né? Em menos de um mês, muitas vezes o paciente já não está usando mais o CPAP, né, aquele aparelhinho. Sim, Agora, a perda de peso em si, ela é, ela é, ela demora em torno de 1 ano a 1 ano e meio, às vezes 2 anos, para poder chegar no final, né? Então a gente espera com a correto. cirurgia bariátrica uma perda de peso em torno de 30 a 40% do peso inicial, né? Isso é uma média de perda de peso. Obviamente tem paciente que consegue resultados melhores, outros resultados piores, também dependendo da mudança de comportamento, tá? Mas Sim, a perda de peso ela chega no seu maior nível depois de 1 ano e meio a 2 da cirurgia bariátrica, né? A perda desses 40% do peso inicial. uhum, Agora, a perda de peso maior é realmente na fase mais inicial. Então, no primeiro mês, muitas vezes o paciente perde 10% do peso. verdade, entendi. E isso é até um fator motivacional muito interessante, né, doutor Ivan? Porque faz com que o paciente tome gás para continuar, né, o tratamento, seguindo, né? E conversando com a nutricionista, né, com a Roberta, né, que trabalha com você, a que está me atendendo, ela estava me dizendo que muitas pessoas com 4, 5 meses costumam abandonar, né, o acompanhamento nutricional. E que isso é um erro muito grande. A mesma coisa com o psicólogo, né? As pessoas vão fazer a cirurgia bariátrica, né? E ligam: Ah, Elza, você faz essa avaliação para a cirurgia bariátrica? Sim, eu faço. E aí, quando a gente vai para a entrevista e eu pergunto a esse paciente o porquê que ele está indo para uma cirurgia bariátrica, né? Vou entender o processo, né? Do porquê. E aí eu falo com ele: Você já fez terapia em algum momento? Tem vontade, né, de fazer um acompanhamento psicológico pós-cirurgia? Não, meu negócio é só perder peso, como se fosse um pozinho mágico, né? O pó do pirlim-pim-pim. Aí eu brinco, falo, olha, pó do pirlim-pim-pim só Monteiro Lobato que inventou e não mostrou para gente onde estava a caixinha, né? E aí, como é que o senhor percebe isso? Dos milhões de pacientes que o senhor já operou, né? Quantos por cento não obtiveram um bom resultado? O que que acontece? No início da cirurgia, né, que a gente costuma chamar da fase de lua de mel, né, o paciente, ele perde peso independente do que ele faça, né, então ele pode boicotar a própria cirurgia que nos primeiros meses ele vai perder peso, né, ele vai perder peso. Entendi. E esse paciente às vezes fala assim: "Ah, já tô perdendo peso, para que que eu preciso continuar com o nutricionista? Para que que eu preciso continuar com o psicólogo?", né. Então, nessa fase, os pacientes acabam abandonando, né, o tratamento e o resultado disso a gente vai ver mais para frente, né, depois de 1 ano e meio, 2, que o paciente aquele sucesso que a gente esperava, né, não ter aquela perda de peso que a gente esperava. Então, assim, Hum, não tem dúvida nenhuma que a manutenção do paciente com acompanhamento multidisciplinar, né, com psicólogo, com nutricionista, faz toda a diferença, eh no resultado final desse paciente, tá. E não só isso, também faz cirurgia bariátrica, ele tem que mudar o estilo de vida também, ele fazendo uma atividade física de resistência, uma atividade física muscular também ajuda na perda de peso, né. A gente costuma falar que o que sim. consome caloria é músculo, né, então o músculo, se o paciente tiver uma massa magra melhor, ele vai perder mais peso e manter a perda de peso também de forma mais adequada. Maravilha. E aí, nesses casos, uma dúvida, né, e algumas perguntas que eu mandei para alguns colegas, né, para que eu estivesse trazendo hoje para você. Uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica, tá? Vamos supor que ela fez uma bypass. Passou 1 ano e meio, teve resultados, aí no terceiro ano perdeu todo aquele processo, voltou ao ganho de peso, né, o reganho, como ele que é dito, né? Ele poderia refazer essa cirurgia? Olha só, então primeiro a gente tem que entender por que que esse paciente não teve sucesso, né, porque assim, se a Uhum, gente for pensar em fazer uma outra cirurgia no paciente que não teve sucesso e não entender o motivo disso, né, de repente ele vai fazer uma outra cirurgia e ele vai continuar, ou ele vai perder peso novamente e vai voltar a ganhar peso, né, então ele tem que ver uhum, aonde que foi ali a falha
para ver se esse paciente se encaixa num procedimento de uma cirurgia revisional, que a gente chama, né? Então, toda cirurgia bariátrica que é refeita, a gente chama de cirurgia revisional, tá? Entendi. Hoje em dia, existem várias técnicas que podem ser feitas sim. Então, existem técnicas que podem ser feitas para cirurgia revisional, tanto do bypass, até mais simples uma cirurgia revisional, né? Que a gente pode transformar esse sleeve em um bypass, tá? O bypass é uma cirurgia muito complexa, então, as revisões de bypass são cirurgias complexas, mas são possíveis de ser feitas desde que a gente entenda, né, o que causou esse reganho de peso. Então, a gente vai avaliar a anatomia dessa cirurgia, como é que a cirurgia está, o estômago está grande, o estômago não está grande, a anastomose está ampla, dá para reduzir a anastomose, ou a gente vai ter que reconstituir tudo de novo e fazer uma nova técnica. Então, existem algumas técnicas que podem ser feitas mesmo depois do bypass, tá? Mas não são técnicas simples Uhum. e são técnicas que exigem que o paciente tenha um comprometimento também para poder ele passar por aquele, né, por aquele risco inicial e ter um resultado bom também no longo prazo. Maravilha, doutor Ivan. Para quem conhece o doutor Ivan, né, e já teve algum parente, algum amigo que já fez, né, cirurgia com o doutor Ivan, conhece muito a expertise do doutor Ivan. E o que eu acho mais interessante, doutor Ivan, que eu gostaria que você trouxesse para nós, que no próprio espaço da clínica, né, da clínica do doutor Ivan, ele possui essa parceria com vários profissionais que são importantes da área, cardiologista, pneumologista, nutricionista, psicólogo, né? Para que possa ter esse atendimento pré e pós. Então, ele traz sempre, na primeira consulta, todo esse entendimento, né? Traz a pessoa a essa reflexão, e isso é muito importante, né, doutor Ivan? Sem dúvida. A gente tem profissionais preparados para isso, né? Então, são profissionais que fizeram especialização dentro da área de transtorno alimentar e cirurgia bariátrica, tá? A gente oferece isso, é lógico que o paciente, quando tem também os profissionais que já o acompanham e que estão habilitados para isso, eles podem manter o acompanhamento com outros profissionais, né? Não tem dúvida, mas essa estrutura toda de equipe multidisciplinar a gente tem na clínica. E isso é muito bacana, né, gente? Porque é importante vocês entenderem isso. O médico que vai fazer a cirurgia, a sua cirurgia bariátrica ou de um familiar, ele tem que ter um bom contato com outros profissionais. Muitos dos profissionais que me acompanhavam não eram da clínica, mas eram amigos do doutor Ivan, eram parceiros de trabalho do doutor Ivan, né? E que o doutor Ivan também os indica. Então, assim, é muito importante você buscar um profissional que tenha essa ideia multiprofissional para que a coisa caminhe, né, de forma melhor, de forma mais correta, né? E aí, doutor Ivan, né, antes da gente ir caminhando, né, para a gente terminar esse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um ou dois casos, né, de cirurgias que te chamaram mais atenção, né, que te fizeram estudar mais, buscar mais, e falar, nossa, essa ufa! Eu lembro da minha, tá, gente? Que ele virou É, para mim e falou é, assim no outro dia, falou assim: "Olha, sua cirurgia foi melhor do que eu imaginava, viu? Eu achei que ia dar mais trabalho". Eu não entendi é nada, porque eu verdade. falei: A "Pô, sua, eu a não sua foi sei um como é caso que eu assim. tô". Na verdade, assim, as cirurgias do paciente que tem uma obesidade abdominal importante são cirurgias mais desafiadoras, né? Isso tecnicamente, Sim, né? São cirurgias que o sim, paciente tem muita gordura visceral, fígado muito grande, né? Então, entendi. cai em cima do estômago, então a gente tem que afastar o fígado para poder acessar lá a área a ser operada, né? Então, são cirurgias tecnicamente desafiadoras, Uhum, tá? Então, essa gordura visceral, muitas vezes a gente pede para o paciente, ó, você vai precisar de perder aí um pouco de peso antes da cirurgia, porque essa primeira perda de peso, ela, aí, em torno de 10% do peso, ela já reduz bastante a gordura visceral, facilita o ato cirúrgico, facilita a recuperação pós-operatória. Às vezes o paciente tem dificuldade, tem apneia do sono, então ele deita na maca, ele já não consegue uhum, respirar, né? Então, se ele perder um peso antes da cirurgia, isso diminui bastante o risco da cirurgia, que graças a Deus, hoje o risco de uma bariátrica é muito baixo.
A chance de Isso. complicação grave, né, com as técnicas aprimoradas, com os materiais aprimorados, com as técnicas anestésicas adequadas, então a chance de complicação hoje, de complicação grave é menos de 1%, né? Então, quando a gente fala de risco da cirurgia, o risco hoje ele é muito menor do que a própria obesidade em si, né? Então, a obesidade ela traz um risco maior, o paciente permanecer obeso tem um risco maior do que a cirurgia, né? Por isso que a gente opera, para o paciente perder peso e ter uma saúde melhor e uma qualidade de vida melhor. E assim, é indescritível, doutor Ivan, quando eu converso com você ou quando eu estou em consulta com você, e por isso fiz esse convite, porque eu queria que mais pessoas te conhecessem aqui no canal, que estão acompanhando todo esse processo, né, de todos os profissionais que me acompanharam e que me acompanham, continuam me acompanhando, né, até o dia de hoje. Eu queria que eles conhecessem o doutor Ivan, médico, pessoa, profissional, porque, doutor Ivan, é isso que vocês estão vendo aqui, essa simpatia, essa preocupação. A equipe dele é maravilhosa, não opera sozinho, né? Tem outros colegas que entram com ele dentro da sala cirúrgica, né, para fazer a cirurgia e que também estão acompanhando o caso, estudando o caso, ali atentos, né? E aí, doutor Ivan, antes da gente fechar, eu queria muito que você deixasse, né, um recado, um conselho para essas pessoas que estão pensando em fazer bariátrica, quais são, né, os pontos importantes que elas têm que prestar atenção, porque a gente sabe, dentro de todas as profissões, a gente tem excelentes profissionais, mas tem profissionais também que, né, não atendem ao mínimo do que deveria atender, né? Então, assim, quais os cuidados que você traria para as pessoas que estão querendo se bariatricar, pensando nisso, outros médicos já sugerindo, o que você diria para essas pessoas? Então, primeiro, que realmente procure os especialistas adequados, né? Então, tem muita gente que hoje se especializa dentro da área de cirurgia bariátrica, né? Isso considerando toda a equipe multidisciplinar, né? A própria cirurgia bariátrica, o cirurgião bariátrico hoje, a cirurgia bariátrica ela é considerada uma subespecialidade, né? E tem avaliar, está qualificado, né? E ele tem um registro de especialista, então procure cirurgiões que tenham registro de especialista, né? Dentro da área de atuação em cirurgia bariátrica, que isso faz toda a diferença. Esse cirurgião que tem o registro de especialista, ele foi avaliado e foi aprovado em diversas avaliações, diversas provas e avaliações práticas para cuidar do paciente, né? Então isso é muito importante, tá? E que o paciente que ele vá procurar a cirurgia bariátrica pensando, não esperando e tendo também uma mudança comportamental, uma mudança do estilo de vida, porque a gente sempre quer que o paciente tenha sucesso. A gente não quer só operar o paciente e largar ele para lá. A gente quer que o paciente mantenha o acompanhamento multidisciplinar e que ele também mude o estilo de vida para ter um resultado excelente no final de todo o processo, né? E que ele fique satisfeito com a cirurgia, que ele fique satisfeito com a mudança com a melhora da qualidade de vida que ele vai ter depois da cirurgia, porque isso é indescritível quando a gente vê a gratidão É do verdade. paciente com a gente. E, na verdade, o sucesso não é só nosso, o sucesso talvez seja muito mais do paciente. Com certeza, doutor Ivan. E aí, uma última pergunta, né? Quando que você, como médico, começa a pensar numa indicação para o paciente, né? Para as cirurgias reparadoras, as tais cirurgias reparadoras, né? Às vezes a pessoa acha que vai fazer a bariátrica, vai perder peso em 2 meses e para o próximo verão, em janeiro, ela está, né, no calçadão de Copacabana, de fio dental e tudo beleza, né? Então, assim, a cirurgia reparadora é um complemento do tratamento, tá? Então, é importante, tá? Porque o paciente vai se sentir melhor também quando tiver com o corpo mais legal, né? Tiver se aceitando melhor. Agora, ela está indicada a partir de 1 ano e meio da cirurgia, mais ou menos, tá? Na verdade, o paciente ele tem que ter pelo menos aí de 3 a 6 meses de peso estável, né? Depois que ele perdeu todo o Ah, sim. peso.
e está com peso estável nessa fase. Então, habitualmente, o paciente ele atinge essa estabilidade do peso depois de 1 ano e meio. Há 2 anos, mais ou menos, né? Então, é uma coisa que a pessoa também tem que se preparar, né, doutor Ivan? Não é pó do pirlim-pim-pim, né? Sem dúvida. Então, todo o processo depende dos médicos, sim, depende da escolha, mas depende muito também do paciente e da vontade que ele tem de mudar de vida, né? Sem dúvida. Maravilha. Bom, gente, aqui embaixo nós vamos deixar, tá, o link da clínica do Dr. Ivan para dúvidas, para perguntas, para agendamentos, né, para que vocês possam conhecer a equipe. Se você está pensando em se embaracar, pense, observe quem são os médicos, né, que estão disponibilizando esse trabalho no seu plano de saúde ou no particular, né? Olhem bem antes de fazerem essa escolha. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes disso, quem se despede de vocês hoje é o Dr. Ivan, com seu recado especial. Oi, eu agradeço muito aí o convite, a oportunidade de falar com vocês, tá? Foi muito legal, tá? Espero que as pessoas tenham aproveitado. Realmente, se tiverem dúvidas, a gente vai estar disponível aí para poder responder, tá? E a gente se vê no consultório aí outras vezes. Sim, porque agora, gente, eu já vou para 4 meses de cirurgia bariátrica. E como diz o doutor Ivan, feliz da vida e com menos 20 medicações, entendeu? Coisa assim, sucesso. Sucesso, sucesso. Muito obrigada, doutor Ivan, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um abraço grande em toda a sua equipe, né? A clínica do Ivan Rezende, em Juiz de Fora. Só atende Juiz de Fora, doutor Ivan? Eu só atendo Juiz de Fora, meu tempo aqui já está curto. Se eu fosse atender em outro lugar, eu acho que o dia tinha que ter mais de 24 horas. Nossa senhora, a família dele me mataria. Acho que essa parte nós vamos ter que cortar, entendeu? Senão eu vou receber mensagens perigosas, né? Mas, ó, doutor Ivan, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? E a gente espera, né, que as pessoas possam estar acompanhando os vídeos, que estão aí nos acompanhando, mandando perguntas. Procurem sempre um bom profissional. Pesquisem antes de tomar qualquer decisão. A sua saúde é o bem mais importante, não é isso? Então, um beijo É grande, isso até aí. a próxima, lindezas, e Tchau. até o próximo vídeo. Tchau, tchau.